Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que é um prazer estar com você e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero te convidar a ficar até o final. Se você gostar, deixe seu like aí, compartilha, comenta. Se tiver dúvida, faça perguntas que eu estarei aqui à disposição para responder. O pessoal que já está acompanhando aí, né, parabéns para vocês. Nós estamos no propósito de santificação de 40 dias. Hoje, 18º dia, nós estamos falando sobre os pecados de relacionamento. Já falamos sobre 3 categorias de pecado e agora estamos falando sobre a 4ª categoria. Se você não acompanhou, se você está entrando agora nesse ônibus, nesse barco aqui, eu te convido a entrar no canal, se inscreve lá, verifica os vídeos, né, desde o primeiro dia. Se você quiser fazer esse propósito, você pode começar a qualquer momento, pega do primeiro dia e segue as ministrações e as tarefas que são deixadas lá, os questionários, e pode ter certeza que Deus vai abençoar grandemente sua vida. Sobre essa categoria de relacionamento, nós vimos nesses 2 dias anteriores que nossos relacionamentos eles têm 3 direções: Deus, a criação e as pessoas, o próximo. Talvez muitos de nós nunca tinham parado para pensar sobre o que se espera de nós com relação ao relacionamento com Deus ou com a criação. Por Deus não apresentar um corpo físico como o nosso, muitas das vezes a gente tem um relacionamento com ele superficial ou apenas intelectual. Mas não, Deus é uma pessoa e nós precisamos amá-lo, honrá-lo, reverenciá-lo, aquelas coisas que foram faladas principalmente no vídeo de ontem, tá? Como eu disse, você pode voltar lá, rever. Permita que Deus grave essas palavras no seu coração, porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendendo também que o pecado não é simplesmente aquele ato que fazemos, mas é tudo aquilo que fazemos que está fora do propósito de Deus. Então, tudo que fazemos, independente do que seja, fora do propósito com Deus e fora dessa comunhão com Deus, certamente vai ser um pecado, porque pecado é errar esse alvo. E o alvo, na verdade, é o propósito de Deus. É o propósito que Deus tem para nós. E a gente começa a linkar, né, ligar as coisas. Qual é o propósito de Deus para a criação do ser humano? Para que esse ser humano o glorificasse. De que maneira, pastor? Tendo comunhão com ele e andando em obediência, entendendo que aquilo que Deus propõe para nós é para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Como o homem pecou, né? Jesus veio para restaurar essa comunhão, esse relacionamento do homem com Deus. E quando Jesus vem e restaura essa comunhão, acontece uma coisa tão incrível, porque nossa natureza muda, nós passamos a ser seres espirituais e passamos a ter o mesmo DNA de Cristo, né, que ele teve. E isso é maravilhoso, é incrível. Nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós, e o Espírito Santo é o próprio Deus, e o Espírito Santo é a voz de Deus falando conosco sobre o que é certo e o que é errado. Quando obedecemos, nós nos tornamos cada vez mais santos, puros, né? É o processo da santificação. Mas quando nós desobedecemos, há uma escuridão que vem sobre nós, uma treva, e a gente deixa de entender e a gente também vai se distanciando de Deus. E distante de Deus, naturalmente o nosso relacionamento com Ele vai ser afetado. Então, precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de qualquer coisa, tá? E as perguntas foram feitas ontem, né? Aquelas perguntas reflexivas
que nós devemos observar. Agora vamos para onde o bicho pega, né? Aonde geralmente nós temos grandes problemas, que é no relacionamento com outras pessoas, com outros seres humanos. Tá? Então, talvez nosso relacionamento entre pessoas seja o lugar onde percamos, né? Percamos a possibilidade de ter uma plenitude de Deus nas falhas, né, do nosso relacionamento com as pessoas. Por que isso, pastor? Porque os pecados de relacionamento, geralmente, eles acontecem em diversos segmentos, né, da nossa vida comum social. Esses atritos podem acontecer na nossa família, esses atritos podem acontecer entre os nossos vizinhos, os atritos podem acontecer entre os nossos amigos, parentes, pode acontecer entre pessoas de trabalho. Então, são inúmeras possibilidades de haver feridas, de ferirmos e sermos feridos. E esse é a grande questão, né? Como lidamos com feridas, quando ferimos e quando somos feridos. Vamos ler um texto bíblico. Em Mateus 5, 23 e 24, está escrito assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Olha o que diz o autor do livro aqui. Em outras palavras, Cristo estava dizendo: não se aproxime de Deus até que você tenha acertado tudo com aqueles a quem ofendeu. O texto bíblico, ele é enfático. Às vezes a gente faz uma leitura rápida e não observa a direção que esse versículo está dando. Olha só, vamos reler. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, seu culto, sua oferta, aquilo que você está oferecendo a Deus, você vai ali oferecer a Deus a sua oferta, e chegando lá, você se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Não é você que tem algo contra o seu irmão. O texto bíblico, ele diz: se você chegar ali para ofertar ao Senhor, você lembrar que alguém tem algo contra você, a recomendação é: deixe ali sua oferta, vá, se acerte, depois volte para oferecer ao Senhor. O que isso me diz? Isso me diz que se eu souber que eu ofendi alguém, que eu maltratei alguém, que eu feri alguém, a minha oferta a Deus, o meu culto a Deus, ele não é recebido até que eu resolva aquela questão. Esse é o teor do versículo. Ele está dizendo não do que eu ofendi, do que eu sofri de ofensa, mas do que eu ofendi. E muitas das vezes nós somos duros demais com as outras pessoas. Às vezes nós somos até mal mesmo. Às vezes nós fazemos algo, falamos algo com uma certa dose de maldade, com a intenção mesmo de ferir. E às vezes até reconhecemos que erramos, que passamos do ponto, que erramos na medida, que não falamos no momento certo, que não achamos o tempo, que não oramos a Deus antes de falar aquilo que falamos ou de fazer aquilo que fazemos. Veja que nós estamos sobre uma jurisdição divina e Deus quer que sejamos santos. E isso pode acontecer. Nós podemos inadvertidamente ferir alguém, machucar alguém, magoar alguém. E o texto bíblico nos diz: Deus não vai receber a sua oferta, Deus não vai receber o teu culto, Deus não vai receber o teu louvor, Deus não vai receber a sua adoração, enquanto você sabendo, tá? Grave bem isso, não é aquilo que você não sabe, mas aquilo que você sabe, aquilo que o Espírito Santo te mostrou, ou aquilo que alguém que foi ferido falou contigo.
Porque às vezes o nosso orgulho nos impede de chegar para uma pessoa: me desculpa, eu errei. Não é se eu te ofendi? Pergunta diretamente. A pessoa disser: você me ofendeu, você me machucou. Você pede: me desculpa por isso. Não foi nunca minha intenção te ferir. Mas, se você está dizendo para mim que eu te feri, eu te peço humildemente perdão. Não vai quebrar a nosso ser, não vai quebrar nossa perna, nosso braço, nossa língua. Nós não vamos ser menores por causa disso. Simplesmente nós vamos estar tirando da mão de Satanás uma acusação contra nós e nós estaremos liberando a nossa adoração, nosso culto, nossa oferta diante de Deus para que Ele receba. Então, talvez em algum momento nós tenhamos desperdiçado nossa oferta, nosso louvor, simplesmente pelo fato de guardarmos ressentimentos, rancores contra alguém. Ou pelo orgulho, nós não admitirmos nossa falha, nosso erro, nossa ofensa. Tá? Então, não se aproxime de Deus até que você tenha acertado tudo com aqueles a quem ofendeu. Amigo, eu não estou dizendo que isso seja fácil. De fato não é fácil. Mas, se estivermos amparados, apoiados pelo Espírito Santo de Deus, certamente nós vamos conseguir. Quando Deus lhe revelar pessoas que você ofendeu ou feriu, sempre daqui, daqui para outra pessoa. Não é de lá para cá, daqui para lá por enquanto. Decida ir até elas e lhes peça perdão. Porém, não vá tentando defender-se ou para recomeçar uma batalha. Porque muitas das vezes a gente vai até outra pessoa pedir desculpas ou perdão por algo que tenhamos falado ou pensado ou feito. E a gente chega lá tentando, antes de tudo, se justificar. Lembra de Adão? Adão chega para Deus e Deus pergunta: por que você fez isso? Ele, em vez de admitir a sua falha, ele diz: não, a mulher que tu me deste, ela comeu o fruto e me deu. Então ele está querendo aqui diminuir a responsabilidade dele. Nós, muitas das vezes, tentamos diminuir a nossa responsabilidade. Às vezes a gente vai pedir perdão a alguém, desculpa, e a gente fala assim: eu te peço desculpa, mas foi você que começou. Você me provocou primeiro, você fez isso ou aquilo. Mas também... Então não tem mais. O que o autor está dizendo aqui e o que é a essência do perdão não importa quem começou. Reconheça a sua falha, seu erro, humildemente peça perdão e siga em frente. Tira esse peso de você, tá? Não vá tentando defender ou recomeçar, porque muitas das vezes também, a outra pessoa não está pronta para aquilo ali, você se ofende e o caldo entorna de vez, a coisa fica pior, tá? Além disso, não pense que você falhou se eles recusarem a perdoar. Então, a tua responsabilidade é chegar diante da outra pessoa e pedir o perdão. Se ele não te der o perdão, não é mais problema seu. Tá? A sua parte você fez. Você pode voltar no altar, entregar sua oferta, o seu culto, o seu louvor, a sua adoração a Deus, que Deus vai receber. Por quê? Porque você fez a tua parte de coração, sinceramente, sem reserva, sem medida, sem querer justificar. Então Deus, ele vai entender isso, ele sonda o nosso coração e ele sabe exatamente se estamos certo ou errado. Sua responsabilidade é fazer a sua parte em humildade e amor. A maneira como eles responderem é problema deles, tá? É o que eu disse aqui, o autor está dizendo. Outra coisa que a gente precisa pensar: qual o benefício que eu vou ter nisso? O primeiro benefício já está implícito aqui no texto lido, de Mateus. Por quê? Porque temos acesso a Deus para oferecer a Ele
aquilo que temos, a nossa oferta, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, o que for. Deus vai receber se estivermos quites com a nossa responsabilidade. Agora o autor diz aqui: ocorrem tremendos milagres nas famílias, ou na igreja, ou na sociedade, quando alguém se humilha e pede perdão por algo errado que tenha feito. Avivamentos poderosos ocorrem em igrejas inteiras quando um ou dois irmãos realmente acertam suas diferenças. Nós precisamos entender que as picuinhas entre cristãos podem facilmente apagar o Espírito de Deus em toda a igreja. Amigo, o Espírito Santo é muito sensível e você precisa levar seus relacionamentos a sério. Então nós temos aqui o Espírito Santo, ele não compactua com as coisas erradas. E quando nós retemos perdão, quando nós somos arrogantes, orgulhosos, ao ponto de não sermos capazes de ir até alguém que ofendemos e pedir perdão, se colocar mesmo numa posição inferior, reconhecendo e esperando ali o perdão, se nós não somos capazes de fazer isso, o Espírito Santo ele se esconde, ele se apaga. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito está aqui, ele está falando suavemente os nossos corações e cabe a nós obedecermos. Para quê? Para que essa voz dele tenha mais intensidade em nós, para que nos tornemos cada vez mais sensíveis. Mas quando agora acolhemos sentimentos como orgulho, como essa soberba, como essa falta de reconhecimento de um erro, contra essa ideia de que somos perfeitos e de que o outro é pior do que nós, quando nós acolhemos esses sentimentos, nós vamos apagando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não compactua com isso. O Espírito Santo é santo e nós precisamos obedecer a sua voz, seguir os seus conselhos, que nós também vamos nos limpando. É um peso que se tira quando nós reconhecemos que ferimos alguém e quando nós vamos até eles e pedimos perdão, tá? Vou cortar aqui, vou finalizar o vídeo de hoje nesse ponto. Por quê? Porque eu não quero entrar no ponto que nós fomos feridos antes de fazermos uma reflexão sobre isso. Tá? Então a minha proposta para você hoje é essa, que você ore a Deus em primeiro lugar. Espero, né, que você esteja fazendo aí o seu momento devocional, esteja tirando todos os dias o seu tempo para essa conversa com Deus. A minha sugestão para você é que a partir desse propósito nosso aqui, você esteja mudando pelo menos essa sua primeira oração do dia com Deus, a forma como você a faz. Esse momento é um momento de quebrantamento, de entrega, de confissão, para nos enchermos do Senhor, porque essa é a única forma de nos enchermos. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, aí o Espírito Santo vem e nos enche dele. Sem fazermos isso, se continuarmos com a nossa devocional parecida com a lista de compras, né, onde nós vamos a Deus somente para pedir, não vai funcionar. Nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, ele vai ficar muito lento. E a gente está num tempo de aceleração. Deus quer nos acelerar porque o mundo está suplicando, clamando, as pedras estão clamando pelos filhos de Deus. Nós precisamos aumentar, intensificar a nossa comunhão com Deus para que sejamos a resposta para esse tempo. Então, se você quer ser usado por Deus, faça isso. Tire esse tempo todos os dias para buscar a Deus, para orar, para se consagrar ao Senhor, e você vai ver que a sua sensibilidade espiritual ela vai aumentar muito mais, tá? Então, continuando aqui, amanhã você faça isso. Sua primeira oração. Tire o seu tempo
como falamos lá no início. Quantos minutos? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não importa. O que você não pode é ter pressa, tá? Entre nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade com o Senhor e aproveite, desfrute da comunhão com Ele e ali você se quebrante, confesse ao Senhor, fale das suas fraquezas, das suas debilidades, das suas inseguranças, se exponha, não tenha medo de se expor ao Senhor. E você vai fazer isso pensando sempre e pedindo a Deus, Senhor, se eu ofendi alguém, se eu fiz algo contra alguém, se eu pratiquei alguma coisa, mesmo que inconscientemente, que feriu de alguma maneira o meu próximo, que o Senhor me traga à memória. E faça isso com fé, que certamente Deus vai te lembrar de coisas, palavras que foram ditas num momento de raiva. E talvez, né, naquele momento de raiva tenha se rompido um laço e agora a outra parte nem queira te ouvir, porque isso muitas das vezes acontece. Às vezes nós acumulamos tanta coisa dentro de nós que quando soltamos, nós soltamos como um punhal, né, que apunhala o coração de alguém. Mas peça graça ao Senhor, mesmo que a outra parte, a parte ofendida, não queira te ouvir, continua clamando ao Senhor e fala, Senhor, me dê a oportunidade de eu acertar os ponteiros que precisam ser acertados. Me dê a oportunidade de me consertar com essa pessoa a qual eu ofendi no momento de ira, de ódio, de raiva, no momento que eu estava descontrolado ou descontrolada. Certamente Deus vai te ajudar. Faça isso. Isso é fundamental se você quer crescer. Isso é fundamental para o seu crescimento. Tá bom? Vamos orar. Amanhã nós tocamos no ponto das feridas que fizeram em nós. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome. Te adoramos, Senhor, porque somente o Senhor é digno da nossa adoração. E agora, Senhor, estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, por trazer a nós despertamento, alinhamento, correção, santificação pela Tua palavra. Nos dê, Senhor, a disposição, o desejo, a sede e a fome, Senhor, de corrigirmos aquilo que está errado em nós, nos nossos comportamentos e nos nossos pensamentos. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, pelo Teu favor. Clamamos, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, quebrantando, Senhor, o nosso ser, nossa alma, nosso orgulho, tirando de nós, Senhor, toda soberba, toda resistência que tenhamos, Senhor, ao que o Teu Espírito está fazendo em nós. Que sejamos, Senhor, sensíveis, submissos, obedientes ao Senhor, para vivermos, Senhor, a vida que o Senhor preparou para nós. Nos guia, Senhor, nos Teus caminhos. Nos leva, Senhor, a lugares altos. Nos purifica, nos santifica, Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que desde já essa minha oração, eu pode ter certeza que eu vou estar orando para o Espírito Santo te incomodar. Te trazer à memória todas as coisas que precisam ser corrigidas, toda ofensa, toda mágoa que você tenha causado a alguém. Eu vou pedir a Deus para que Ele te traga a memória. E quando Deus te trouxer a memória, coloque-se diante dele. Senhor, me dê a oportunidade de corrigir cada um deles. Em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida a força necessária, a coragem, a humildade para que você consiga fazer o que precisa ser feito. Deus abençoe grandemente sua vida. Nos vemos amanhã, se Deus permitir. Ore por mim também. Ore pelos outros irmãos que estão nessa jornada e vamos juntos até o topo.